Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu feed com mais um We That Podcast. E desta vez é o número 62. Bom dia pra quem, boa tarde pra quem, boa noite pra quem, não é mesmo? Depois daquele jogo horroroso contra o Eagles. Mas vamos falar rapidamente sobre ele logo mais. Pera aí, vamos de novo. Mas iremos falar sobre ele daqui a pouquinho pra vocês. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host hoje. E comigo temos vários convidados de garbo e elegância. Primeiro começando por ele, Ivan. E aí, Ivan, tudo bem? Como tá o estágio? E aí, galera? Tudo certo. Mais certo que o Saints ultimamente, né? Então, é isso aí. Perdemos, né? Fazer o que? Não dá pra ter tudo na vida. E ele está de volta. Igor, tudo bem, Igor? Igor e a cigarra. Tal qual o Pinóquio, Igor também tem uma cigarra. Boa noite, galera. Desculpa aí. Se eu soubesse dilatar, eu dava um jeito, mas tá complicado. Estamos aí, né? Comentar um pouquinho do jogo contra o Eagles. E também falar do próximo jogo, que tem tudo pra ser um jogão. E também estão aqui novamente, mais uma vez, o Marcelo Xerai. E aí, Marcelo, tudo certo? Tudo mais ou menos, né, Jéssica? Depois dessa atuação meio patética do Saints, que tinha feito bastante força para perder pro Atlanta na outra semana, e dessa vez não decepcionou, perdeu mesmo. Mas vamos falar de Chiefs, que é melhor. Eu adorei esse comentário do Marcelo. Mas cara, o Saints ele gosta de lembrar a gente pra que time que a gente torce de verdade, sabe? É isso aí. Todo ano é assim. E temos, como sempre não. E agora, como estamos fazendo esse ano, temos o convidado do time adversário que enfrentaremos no fim de semana. E esse fim de semana vamos enfrentar o atual campeão do Super Bowl e o todo poderoso Kansas City Chiefs, que é atualmente o líder da AFC. E a gente tem aqui o Matheus. E aí, Matheus, tudo bem? Se apresente, diga de onde você é, quantos anos tem e desde quando torce para o Chiefs. Fala, galera, muito obrigado por me receber aqui. Sempre muito bom participar de outros podcasts aqui. Eu sou o Matheus Prudente, sou da Chiefs King no Brasil. É um podcast também no Fundo da Net. E nós temos... Eu torço pro Chiefs desde 2012. Na época do Matt Castle ainda, como Chiefs, né? E... mas como posso dizer, torcer mesmo desde 2014 com o Alex Smith já. Só que já acompanhava bem antes também. E... falta a idade, né? 22 anos. Mas vamos falar desse belo confronto que vai ser agora, Chiefs e Saints. No começo da temporada, nós já Chiefs King no Brasil, fizemos uma prévia da temporada. E nesse jogo a gente colocou como uma das derrotas, inclusive colocando como a segunda derrota da temporada. Então é muita coincidência. Então vamos falar que vai ser muito divertido. Já adianto, spoiler, não vai ser a segunda derrota do Chiefs, pode ter certeza. Esse é o time que vai fazer o Ideia de Podcast pra vocês, e então vamos lá. Só segue lá nas nossas redes sociais, lembrando, Twitter, @CaintsBrasil09, Mundo Rudet no Instagram, só procurar por Saints Brasil no Facebook, e também temos o nosso blog, mundorudet.wordpress.com. Estamos com atualizações quase diárias por lá pra vocês. Então agora sim, vamos lá, galera.
Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Vamos começar falando da tragédia que foi Philadelphia Eagles, Saints versus Philadelphia Eagles no último fim de semana, em que fomos novamente humilhados em rede nacional. E eu só vou falar que se Tyson Hill é quarterback, eu sou astronauta, e é só isso que eu vou me resignar a falar sobre esse jogo, porque eu tô muito puta com esse bonecão do posto, e eu tô muito puta com a linha defensiva do Saints, e principalmente com a OL do Saints, que não segurou as pressões do Eagles, e o Jalen Hurts fez o que quis com o Saints. Se você defende Tyson Hill como quarterback principal do Saints, por favor, se retire desse podcast agora. Então vamos começar com o Ivan. E aí, Ivan, o que você tem para falar brevemente sobre esse último jogo do Saints? Eu vou falar brevemente, eu vou falar mal. Vamos ver, escolher que parte eu vou falar mal. Como já tem fila para falar mal do Tyson Hill, contra o jogo terrestre mesmo, eu nunca imaginei assim, pelo menos num passado recente, que eu iria falar mal da nossa defesa contra o jogo terrestre. Era a única coisa que eu tinha de confiança na defesa, né? Todo mundo que vem aqui no podcast, eu tenho um bom jogo terrestre, eu falava pra pessoa, relaxa, não vai funcionar. Aí a única vez que vem alguém no podcast e fala que não tem um bom jogo terrestre, né, Jaqueline? O Eagles não corre com a bola. O que acontece? Toma um couro. O Saints estava a 56 jogos sem um corredor passando das 100 jardas. O que aconteceu? Dois corredores no mesmo jogo. O Miles Sanders correu para 115 jardas, o Jalen Hurts correu para 106. O Miles Sanders com média de 8 jardas por carregada, isso por conta daquela corrida, obviamente, de 82 jardas. E o Jalen Hurts com média de quase 6. Qual a dificuldade de colocar um ainda um quarterback que praticamente tem como principal característica correr do que lançar a bola? Enfim, é isso. Meu destaque aqui vai um destaque negativo para nossa defesa contra o jogo terrestre, que foi horrível. E tu, Xará, o que tu achou do último jogo do Saints? Diz pra nós. Horrível em todos os pontos, em todos os aspectos praticamente. A defesa melhorou um pouco no segundo tempo, mas porque acho que não tinha como piorar. O Tyson Hill eu vou deixar pro Igão falar, que ele bate mais forte. Mas assim, tudo tava muito ruim. O Sean Payton saiu, uma coisa que o Sean Payton não faz é jogar os caras debaixo do ônibus, e hoje ele jogou o Pete. Provavelmente ele ficou bem insatisfeito com a atuação dele ontem, e foi uma atuação bem ruim mesmo. Mas a linha ofensiva como um todo, né? E a linha defensiva, irreconhecível, assim, como o Ivan falou, uma linha que não conseguiu fazer um sack sequer, num quarterback calouro, numa linha ofensiva toda remendada. 3 QB hits só durante o jogo todo, assim, isso é inadmissível. Essa linha que hoje é a melhor, provavelmente, da liga, pelo menos nos números e impressões, e a gente não conseguiu encostar no Jalen Hurts. O Jalen, 56 jogos sem tomar mais de 100 jardas corridas de um único jogador, e aí a gente tomou logo de 2, sendo que um é o quarterback calouro dos caras. Só pra ver o nível que essa defesa jogou ontem. E aí é Will Lutz errando field goal, o ataque muito mal das pernas por conta das escolhas que o Sean Payton faz. Assim, a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque sem Drew Brees a gente 3-1 por enquanto, mas fica sempre aquela pulga atrás da orelha do que o Winston poderia estar fazendo, a gente não sabe. E algumas coisas também, aquela 4ª-2, por exemplo, para mim é uma chamada bem contestada, assim, contestável. Eu não faria aquela chamada, faltavam 10 minutos para terminar o último quarto, e era uma diferença de 3 pontos. Ou seja, é uma confiança excessiva que o Hill vai ser capaz de
de executar as coisas e não dá pra confiar assim. Então, pelo menos tem um saldo positivo, a gente até vai falar mais pra frente, mas que é como o Jalen Hurts deitou e rolou, e o Mahomes tem uma característica parecida, né, que é toda essa mobilidade, serviu de lição para o que não fazer domingo contra o Kansas City Chiefs. Acho que isso a gente vai poder levar para esse jogo aí. De resto, nada. E tu, Igor, o que tu achou? Então, eu só queria fazer uns destaques aí da fala do Marcelo, alguns pontos que eu achei interessante. A defesa realmente não jogou bem no primeiro quarto, mas no segundo tempo deu chance do time vencer. O Eagles fez 17 pontos no primeiro, só 7 no segundo, né? E então houve alguma adaptação. A questão da quarta descida lá naquele ponto, poxa, eu acho que tinha que arriscar. A gente já tinha deixado passar uma 4-1, já tinha perdido outra jogada. E assim, foi muito mais erro de execução do nosso queridão do que qualquer outra coisa, né? Se a gente pega a foto daquele lance, o Michael Thomas, ele não tá sozinho. Ele tava numa ilha, ele podia ter tomado um chá, ele podia ter feito yoga, podia ter ficado tranquilamente a receber aquela bola, mas o Tyson Hill tem problemas sérios para fazer progressão de leitura. Ele é muito fraco fazendo leitura, muito fraco. O próprio Sean Payton falou, e eu fiquei bem puto hoje à tarde, eu comentei com os meninos, que ele falou assim, eu acho que ele foi bem, ele só é meio lento para tomar decisões e aquele passe pro Camara não foi muito bom. Porra, velho, como é que você tem consciência que seu quarterback não consegue fazer 3 leituras rápidas e você coloca ele em campo? E então, por mais que o Tyson Hill seja muito incapaz, e ele é extremamente capaz, sempre foi, e a gente sempre soube. Quanto tempo eu bato nessa tecla aqui, a galera até acha que eu persigo um pouco o Tyson Hill, mas não é, cara. Tenho nada contra a pessoa Tyson Hill, mas o quarterback Tyson Hill é um problema pra mim, é um problema pro Saints, né? E o Sean Payton bancou. A gente acabou meio que passando o pano pro Sean Payton porque ele montou um gameplay eficiente, só que no final das contas, uma hora ia acontecer o que aconteceu. Como o Marcelo falou no começo do podcast, a gente chegou muito perto de perder o jogo passado, né? O Tyson Hill quis muito entregar, muito mesmo. Porém, a defesa do Saints conseguiu segurar. Nesse jogo já foi diferente, a gente teve problemas defensivos no começo do jogo, né? Vocês já comentaram sobre as jardas cedidas. Tivemos o jogo errado do Lutz, né? Que não vem na melhor temporada da carreira dele, isso é bom destacar também. Special Teams, apesar que foi um bom jogo do Morstead, eu acho que foi o melhor jogo do Morstead na temporada, mas o Special Teams vem com alguma inconsistência esse ano. Acho que é isso, gente. Vamos falar de Chiefs, que é mais divertido. Pelo menos a gente não perdeu ainda pra eles. Ô Igor, mas só assim, eu até, igual eu falei, essa quarta aí é contestável, eu entendo também quem arriscaria perfeitamente. Mas tem um problema de execução também, cara, que é e aí tá dentro também da falta de capacidade do Tyson Hill de fazer a leitura da jogada antes. Que o Josh Sweat, ele ataca o Hill e toda a jogada ela se movimenta pro lado direito. O Thomas estava livre, mas aí o Hill ia ter que lançar contra o movimento do corpo. Aí a gente sabe o que ia acontecer também. Então, assim, teve um problema sério de execução nessa jogada, além que passa também, como eu disse, pela falta de capacidade do Tyson Hill. Para mim é um exemplo de tudo que deu errado. Más escolhas e é isso que acontece. Mas o que me deixa assim é que beleza, né? Se o Michael Thomas estivesse livre do outro lado do campo, alguma coisa assim, mas não, era só o Hill ter virado um pouquinho a cabeça. O movimento do corpo, ele podia fazer um passe ruim, um passe fraco, entendeu? Ele podia jogar aquela bola viajando, porque o Michael Thomas estava muito livre. Então, é isso, o que me deixou puto nessa jogada, eu entendo, não ia ser, obviamente não era, a jogada foi desenhada mal mesmo, pra progressão ser pro lado esquerdo lá, e sei lá, todo mundo marcado, os bloqueios não aconteceram muito bem, mas o que me deixa puto é que ele só precisava dar uma olhadinha, sabe? Se ele virasse um pouquinho a cabeça, ele tava no meio do campo. Não, eu também acho, tinha outras formas. Ele poderia talvez ter saído daquele sec ali, tá ligado? Se ele de repente dá a volta e, enfim. Porque eu tô vendo o GIF aqui da jogada, inclusive nesse momento o Armstead chega pra tentar bloquear ali. É isso, assim. Enfim,
é muita coisa ruim, até acho que a gente tá batendo pouco aqui, porque... Erro da chamada também, né? O Michael Thomas é tudo. nosso melhor recebedor disparado, e você vai fazer a jogada do lado que ele não tá, cara? Pra ele ser a terceira leitura numa quarta descida? Nossa, que raiva. Então, e numa quarta descida não compensava botar o Camara ou o Murray pra correr? Uma quarta pra duas? Também. Ou até fazer aquelas jogadas mesmo que o próprio Hill corre com a bola. Enfim, tinha N opções ali. É isso que eu falo. O Sean Payton, cara, assim, é um técnico fabuloso. Mas todo ano parece que a gente fala a mesma coisa. Pô, essa jogada aqui o Sean Payton podia ter feito outra coisa. E é isso, porque parece que no momento chave falta, sabe? Falta aquele estalo, assim, sei lá. Eu tenho essa impressão. Talvez seja uma impressão equivocada, mas enfim. Eu acho que, assim, pau no cu do Sean Payton, porque ele vai morrer abraçado no Tyson Hill e o Saints vai junto. Mas isso a gente deixa para futuros podcasts. E agora a gente vai falar, né, do outro lado bem sucedido, né, que tá aí no hype dos hypes. E como a gente falou no podcast da semana retrasada, mesmo se o Steelers tivesse uma vitória a mais do que os Chiefs ainda seria favorito para ganhar a AFC. E aí, Matheus, conta pra gente como foi o último jogo do Kansas City Chiefs aí pra gente brevemente. Bom, o último jogo dos Chiefs foi aquela coisa, né? O Chiefs tava muito atípico, né? No começo do jogo o Mahomes estava muito atípico, errando muitas leituras. Acho que muito disso passa por como a defesa dos Dolphins é montada, né? E também por um pouquinho de azar, já que teve a segunda interceptação dele. É muito estranho falar que o Mahomes lançou uma, mas nesse jogo lançou 3, né? Então, mas acho que teve até um pouquinho de azar também quando ele lançou pro Edwards-Helaire, né? Que acabou dropando o passe e a bola caiu nos braços de Rowe. Mas, por exemplo, a terceira interceptação dele foi totalmente culpa dele, uma leitura errada que ele fez. Quem é que vai tentar lançar pro Tyreek Hill em cima do Xavier Howard, né? Se o cara tem 8 interceptações na temporada, você não lança por cima dele, né? Ele vai punir você. Então, o Mahomes estava muito atípico no jogo, mas quando o ataque conseguiu fazer alguma coisa, o time foi junto, né? A defesa jogou bem, o time jogou bem com o Michael Hardman fazendo um touchdown de retorno. O time inteiro foi bem quando o ataque foi bem. Aí veio, como sempre, o desligue, né? Aquele off switch, né? Que o Chiefs tem, que do nada o time para de jogar, o outro time encosta e tem aquele final emocionante que o Mahomes tem que fazer uns 2 passes para salvar o time. É sempre assim. Sempre quando o time tem esse desligue que dá no meio do jogo, o Mahomes tem que fazer algum milagre no final para conseguir garantir a vitória. Tanto que quando contra o Buccaneers, por exemplo, eu falei aqui no podcast do Chiefs Seguindo no Brasil, eu falei, o Mahomes jogou o segundo tempo inteiro sozinho, basicamente, né? E no jogo contra os Dolphins, ele se colocou numa posição que ele teve que jogar sozinho no final do jogo, né? Então, o que eu posso dizer do jogo dos Chiefs contra os Dolphins é que o Mahomes estava muito atípico, o ataque foi bem quando teve que ir bem, basicamente. Eu não sei o que acontece, que o time simplesmente para em alguma hora. A defesa, em alguns momentos foi bem, mas em alguns momentos foi mal. Mas isso é uma coisa normal, até porque não é uma defesa top da NFL, mas é aquela defesa mediana, né? E como a gente tava conversando antes aqui do podcast, né? Do podcast começar, o Chiefs, ele é como se fosse o Pogba. Uma hora o time joga, outra hora o time não joga, né? É a mesma coisa do Paul Pogba, o jogador do United, que simplesmente para de jogar em algum momento. E é assim que eu consigo definir o Chiefs da melhor forma. E com essa situação que vamos entrar na antepenúltima semana da temporada regular da NFL. Muitos dizem que é o jogo mais esperado da temporada entre Saints e Chiefs, que era para ter sido o Super Bowl, acho, 2 ou 3 temporadas, não me lembro direito. Mas o Saints está vindo aí dessa derrota humilhante e o Chiefs está aí no hype. Então vamos agora falar, né, do que nos interessa aqui, que é o próximo jogo. Vamos lá começar com o Ivan, nosso especialista. Ivan, alguma pergunta para o Matheus? Fique à vontade aí.
Cara, o Chiefs, querendo ou não, é um time que, mesmo que você, pelo menos nos últimos anos, né, mesmo que você não seja tão ligado nos outros times, é um time que você acaba sabendo, ou talvez não, obviamente não tão bem, mas você conhece até mais do que as outras equipes, porque fotos ultimamente, né? Então, assim, é um negócio até legal de conversar, porque acho que todo mundo tem uma pequena noção aí, pelo menos, do poder que tem o Kansas City Chiefs. Eu vou começar perguntando, né, que eu acho que vai ser importante pra gente, da defesa, que a gente vai precisar pontuar, né? Uma coisa é clara, a gente vai precisar pontuar e pontuar bastante pra conseguir disputar com o Chiefs, mesmo que a nossa defesa for muito bem, eu acho que a gente não consegue ceder menos de 20 pontos aí pro Patrick Mahomes. Que você diz? O senhor cede 24 pontos pro Jalen Hurts e vem me falar que não vai ceder 20 pontos pro Mahomes. Olha, eu não falei isso. Eu entrei atrasado, eu vim bagunçar mesmo, porque esse cara que tá aí, que é torcedor do Chiefs, é meu parceiro. Eu já narrei jogo junto com ele e a gente já se conhece há muito tempo, cara. Se eu soubesse que era ele, eu tinha entrado antes. Eu teria largado o trampo pra entrar antes aqui. Ah lá quem tá aí, o Marcelão. E aí, Marcelo, como tá tua guriazinha? Que o pai chega discutindo comigo, segundo podcast seguido, cara. Eu acho que é pessoal. Eu falei que eu ia aparecer pra bagunçar. O Matt me chamou no WhatsApp aqui agora há pouco e falou, pô, em que podcast que você tá, cara? Eu falei, pô, eu tô no IDET, tô no Under the Superdome. Ele falou, eu tô gravando com o pessoal. Eu falei, então peraí que eu vou entrar lá e vou fazer uma bagunça agora. A gente gosta de bagunça, pô. E vou te falar, o nosso ataque acontece. O nível do podcast tá baixo, vocês estão chamando qualquer um pra participar aqui. Ô, louco. Pera aí, vamos apresentar aqui. Toca o barco aí, galera. Toca o barco aí. E aí, Marcelão, beleza? Como tá a tua guriazinha? Como tá teu futuro filho? Tá tudo bem, cara. Tudo certo. Tá todo mundo bem, todo mundo saudável. Menino Noah também tá crescendo. Tá bem pra caramba. Já tá chutando a mãe dele. Eu acho que ele vai ser um kicker melhor que o Lutz. Enfim, trabalhando bastante. Participando pouco, menos do que eu deveria. Mas eu vim pra fazer bagunça só. Eu só venho pra atrapalhar vocês. Então. Não, inclusive tem aproveitando que o Marcelo tá aqui, vou lembrar de uma história. Lembra, eu já contei pra eles, pô. Eu já contei pra eles. Do grande dia do ponto bloqueado? Exato, eu já contei pra esse pessoal aqui já, cara. Chorando ao vivaço. Chorando ao vivo pra todo o Brasil, Marcelo. Never Punch parte 2, cara. Puta, saudade daquela época que a gente narrava jogo lá no Screen, né? Rádio Screen, sim. Da hora. Puta, foi ali que a gente começou a ter um contato mais próximo, né, cara? Com certeza, aí teve todos os problemas, né, da vida, mas tamo aí. Ah, legal, cara. Puta, seja bem-vindo aí você. Pra mim, pelo menos, você é da casa, cara. Com certeza, cara. A galera tá me fazendo me sentir bem da casa também aqui. Tava ouvindo aqui as análises deles. Não. A galera entende meu amigo da galera, cara. Então, sinta-se abraçado aqui. Vai lá, Ivan, termina lá o que tu tava falando. Vamos lá. É uma honra ser interrompido pelo pai. Bagunçar o podcast é sempre bom. Então, a minha pergunta é defesa, né? Que a gente tava até conversando um pouco antes do podcast sobre ela ser um pouco inconsistente. O que você me diz aí? Por que você acha que é tão inconsistente? Você acha que, sei lá, que vai melhorar? Que isso aí é só pra dar uma emoção, né? Porque senão não tem graça no jogo do Chiefs. Olha, não é só a defesa que é inconsistente. Eu acho que o ataque também mas falando da defesa, né? O que eu acho que é inconsistente da defesa é o pass rush, né, cara? O time tem o Frank Clark, que ganha mais do que todo mundo nesse podcast junto, vai ganhar na vida inteira pra não chegar no quarterback. O Frank Clark conseguiu em uma campanha só, no começo do segundo tempo contra o Dolphins, ele conseguiu fazer 2 faltas e 2 sacks. Ou seja, o cara o 2 sacks não, na verdade. Acho que foi 2 faltas, 1 sack e um QB hit. Isso numa campanha só. Ou seja, o cara é inconsistente. O Chris Jones, ele já admitiu que no meio do jogo ele tira jogadas para descansar. Isso sendo um jogador profissional da NFL.
Acho que o único que eu posso dizer, os dois únicos que eu posso dizer que nesse pass rush que estão muito bem mesmo, são o Derek Nari, que não é um jogador de pass rush, ele é um jogador mais para jogo terrestre, e também o Tanon Passanyon, que é um cara que é muito atlético, consegue pegar qualquer jogador na corrida, hoje em dia, quando ele sai da linha. Inclusive o Alvin Kamara, eu acredito que ele consegue se bem que o Alvin Kamara ele tem o negócio do juke, né? Também que ele é muito bom. Mas recebendo passe screen, eu acho que do lado do Passanyon não vai rolar não. Agora do outro lado, pode ir porque tá caminho livre, não tem linebacker no time. O melhor linebacker que tem é um calouro, o Willie Gay. Porque o Hitchens ele tá jogando bem essa temporada, não posso reclamar dele, mas foi um parto para ele conseguir jogar bem. Os outros linebackers, por exemplo, é o Damian Wilson, que não jogou, e o Ben Niemann. O Ben Niemann é uma coisa muito interessante. Se vocês colocarem qualquer pessoa em cima dele, até o Taysom Hill, que vocês tanto reclamam aí, não, coloca o Marcelo lá em cima do Ben Niemann, que ele vai conseguir fazer alguma coisa. O Ben Niemann não vai acertar o tackle nele. O Ben Niemann é o pior jogador que eu já vi. O Taysom Hill não vai, mas eu vou. Você pode ter certeza, o Taysom Hill não consegue, eu consigo. Não. O Ben Niemann é o pior jogador que eu já vi jogando na NFL, cara. É literalmente o pior jogador que eu já vi jogando na NFL. E eu defendia ele na temporada passada. Essa temporada não dá. Não dá. Teve um jogo contra os Panthers que o time cedeu uma 4ª para 15 com o quarterback correndo com a bola porque o Ben Niemann errou a leitura. Isso não dá pra aguentar. Ô pai, imagina uma dupla aí, Ben Niemann e Anzalone de linebacker. Jesus. Nossa, manda um Anzalone, pelo amor de Deus, cara. Pega o Ben Niemann, manda um Anzalone. Cara, aproveita que ele vai estar no mercado, provavelmente, viu? Não, cara, pelo amor de Deus, cara. O Ben Niemann não tem ninguém comparado com ele, cara. Não tem. Aí sabe o que vai acontecer? AJ Klein. Pô, a gente reclamava que o cara jogava de calça jeans molhada, não sei o que era terrível, que a gente não tinha linebacker. Olha o cara aí, ó. Escolhido 2 vezes o melhor jogador defensivo da semana na AFC. Pode ter certeza que com o Anzalone vai acontecer a mesma coisa. Ele vai arrumar um time e vai jogar bola no time. Eu acho que não, mas a chance de acontecer é muito grande. O AJ Klein tá surpreendendo até o Bills, que no começo da temporada os caras estavam odiando ele. Eu não sei o que aconteceu, tá dopado. Cara, acho que tem um negócio do suquinho, né? O famoso suquinho lá do AJ Klein. Mas eu sempre gostei do AJ Klein, cara. Acho que ele era um tacleador muito forte. Muito forte. O AJ Klein, ele... Só comentando rapidinho sobre... Sei que a gente chegou no papo AJ Klein por causa do Ben Niemann, que é eu acompanho uns twitters do Kansas City, e é um jogador que todo mundo detesta, e é incrível como ele sempre tá jogando, e como o William Gay demorou pra ganhar snaps nessa defesa, né? Eu gostava muito do William Gay na época do draft, até querer no Saints. O Ben Niemann, a gente costuma chamar ele de Adriano Gabiru. Só fez uma jogada na vida, e até hoje joga por causa disso. E é bizarro como o Willie Gay demorou pra ganhar espaço nesse time. Um jogador extremamente atlético, extremamente rápido, explosivo. E é uma necessidade que eu vejo no Chiefs, melhorar esse corpo de linebackers. Eu acho que hoje, muito por conta do que o Matheus falou dessa linha defensiva, principalmente o miolo dessa linha é muito forte, né? Apesar do Chris Jones ser um pouco preguiçoso, quase como... Eu não sabia disso, eu não tinha visto... Sabia. Mas ele é o segundo defensive tackle em pressões, né? Quando ele não tá na pau a pau, hoje eu acho que ele tá pau a pau com o Aaron Donald. Então, assim, mesmo o cara tirando os descansos dele durante o jogo, é incrível o quão capaz de ir atrás do quarterback. Inclusive ele pegou um safety, né, no jogo. Sim, né? Ele vai ser o pro essa temporada, eu não duvido, não. Sim, e sobre o Willie Gay, ele é explosivo, ele é atlético, ele é tudo isso, mas é burro. O jogador burro. mas não dá pra ter tudo, né, velho? Essa classe de linebackers não era muito inspiradora, né? O Gate teve problemas extra-campo e tal. Vai ser as dores de crescer. Talvez seja por isso que ele não tem espaço, né? Inclusive, por conhecimento do esquema, né? O Hitchens e o Wilson são jogadores mais experientes, etc. Até o Niemann mesmo mais experiente do que ele. Mas o Niemann, o problema dele foi ele ter dado aquele hit no Garoppolo, velho, no Super Bowl. Ele deu aquele hit no Garoppolo, todo mundo começou a falar, não, é o novo linebacker do Chiefs. Acabou, o novo Derek Johnson chegou. Primeiro jogo da temporada, cara. Primeiro jogo da temporada, não esqueça disso.
O cara recebe, acho que era o Darren Fells, o tight end dos Texans. Ele recebe uma bola no meio do campo. O Ben Niemann, ele vai dar um tackle, mas não é que ele erra. Ele erra por 1 quilômetro o tackle. Então é uma coisa impressionante do Ben Niemann. Mas voltando, a secundária é uma coisa que a gente pode falar que o time tem de tudo. O time tem um cara que é muito bom entre os safeties, pegando a bola, que é o Juan Thornhill. Ele tá jogando situacionais ainda, porque ele teve um problema no joelho, acho que não tá recuperado direito ainda. Se eu não me engano, ele teve que ficar muito tempo sem tratamento por conta da pandemia. Aí não tá com a força direita no joelho, virou um cara situacional. Ok. Aí tem o Daniel Sorensen, que a galera apelida carinhosamente Dirty Dan, porque ele é o cara da porrada. Se você olhar para qualquer lugar do campo, tá o Daniel Sorensen dando porrada em alguém. E também tem o Tyrann Mathieu, obviamente, e o Texugo do Mel, todo mundo conhece, que é tanto bom no tackle quanto bom na bola, né? E os dois cornerbacks, né? Eu acho que o Travis Ward não joga, não sei, ele teve um probleminha, tá com a mão quebrada o ano todinho, e tá jogando com a mão quebrada, isso já fez ele dar para algumas interceptações. Mas tem o Ladarius Sneed, que é um cara que tá se dando muito bem, é calouro também, veio do lado de baixo e tá jogando muito bem. E o Bashal Breeland, que é um retardado mental, mas isso é uma coisa boa. Resumindo, o pass rush é bom, muito bom. Dá uma dormida, mas é muito bom. Os linebackers não existem e a secundária é boa. Essa é a defesa. Inconsistente, mas é boa. É uma pena o que aconteceu com o Thornhill, né? O Thornhill teve uma temporada, a primeira temporada dele foi fantástica, né? Essa lesão acabou com ele e eu tava vendo, né, que ele não conseguiu voltar à forma, isso é complicado. O Sorensen, eu lembrei aqui, se eu não me engano, eu tô até procurando aqui, mas eu não lembro se o Sorensen tem uma pick... ele tem uma pick six contra o Brees, o Sorensen, em 2016. Eu lembrei disso, eu tava vendo esse jogo. O Mark Ingram nesse jogo ele sofre 2 fumbles, se eu não me engano, até. Ele era linebacker. Não, o Sorensen ele é safety linebacker, né? Mas ele é muito em marcação em zona, cara. Se você colocar, eu acho que isso vai ser muito importante contra o Saints, por exemplo, porque o Saints ele tem muita mania de jogar no meio de campo, né? Uhum. Quando o Chiefs jogar em marcação em zona, é melhor vocês buscar a lateral, sempre buscar a lateral. Porque ao invés de você pegar um meio de campo em marcação em zona com Tyrann Mathieu, Daniel Sorensen e Juan Thornhill, vocês vão pegar um meio de campo, um canto de campo com Bashal Breeland. Uhum. Então, porque em marcação em zona o Sorensen é basicamente perfeito. É uma das coisas que a gente elogia muito ele, é em marcação em zona, porque ele consegue fazer leituras muito boas, ele consegue fazer spy, ele consegue dar muito tackle em campo aberto, o que é uma coisa importante que eu trovo em Camara. Então, o Daniel Sorensen, ele talvez seja o melhor jogador ruim da história do mundo. Então, eu acho que o caminho é esse, explorar essas deficiências da defesa, principalmente o grupo de linebackers, né? Conseguir colocar o Camara mano a mano. Apesar de eu achar que eles vão se adaptar a isso, mas, por exemplo, George Cook voltou na última partida, teve 3 recepções, um touchdown. Talvez seja um cara que pode ser mais acionado. O próprio Trautmann, que é o nosso calouro, né, que é um cara que está evoluindo muito e sempre tem uma recepção muito boa por jogo. Nesse eu acho que ele não teve uma, mas todo jogo ele tem uma recepção importante. Acho importante, né? O time alinha muito o Michael Thomas no slot também, para tentar deixar ele livre nas umas marcações favoráveis. Talvez seja o caminho contra o Chiefs. Eu gosto da secundária, gosto dos dois, tanto do Breeland quanto o Ward. Você falou que ele talvez não jogue, né? Mas o Ladarius... Sim, ele talvez não jogue porque ele tá com um problema na mão e ele teve um problema no ombro, eu acho, no último jogo. Mas o Ladarius Sneed é excelente, né? Só é calor, né? Sofre um pouco às vezes, mas vinha fazendo uma temporada, as primeiras semanas ele deve provavelmente ser da seleção de calouros do ano também, né? Acredito eu. Assim como o Orton, né? Esqueci de falar do Orton, que foi uma grata surpresa. Uma escolha de baixo de draft, foi 5ª rodada, o Orton?
Não, Orton. O Orton é o... Ah, não, o Orton é undrafted. Ele é undrafted, melhor ainda. Quinta rodada é o McDonough, eu acho. Ah, tá. Então confundi. Mas o Orton também deve ser da seleção de calouros defensivos do ano, muito provavelmente pelo trabalho dele. Então, tem uns jovens interessantíssimos, né? Eu queria fazer o Ward, só pra contextualizar o que o Ward fez na temporada passada, apenas 2 jogadores da AFC tiveram menos recepções concedidas do que o Travis Ward. O Stephon Gilmore e o Tre'Davious White. Caralho. Esse eu não sabia. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu acho que o Saints vai cobrir o Tyreek Hill pela velocidade muito em cobertura dupla, né? Dificilmente eu acho que o Saints vai deixar no mano a mano. Eu não acho que tem nenhum cornerback no Saints que tem capacidade de acompanhar. Na verdade, não acho que tem nenhum cornerback que consegue acompanhar o Tyreek Hill no mano a mano na velocidade. Talvez batendo ele na linha de scrimmage, mas ele é muito bom também no release. A minha preocupação, pra mim, vocês têm talvez um dos 3 melhores recebedores da liga e o líder em jardas, né? E um claro candidato a jogador ofensivo do ano, que é o Travis Kelce. A temporada do Travis Kelce, eu tava até comentando no meu Twitter, cara, o Travis Kelce tá sempre livre. É absurdo. E você acha que tem algum jeito de parar o Kelce que não seja na porrada? Existem jogadores dentro dos Chiefs que eles são chamados de forças da natureza. Você não para eles, você limita eles, né? Eu acho que o que mais chegou perto de limitar o Travis Kelce foi justamente o Raiders, que mesmo assim não foi tanto assim. O Travis Kelce conseguiu fazer umas boas recepções ainda. Mas o que o Raiders fez foi justamente tentar parar ele depois das jardas, depois da recepção, né? Porque ele ganha muita jarda depois da recepção e ele basicamente falou: você vai conseguir botar o Kelce no jogo até aqui. Depois daqui você não vai passar. Eu acho que o que tem que fazer com o Travis Kelce, que isso é uma coisa que eu vejo muita gente não fazendo, tentando marcar ele no mano a mano, porque muita gente tem aquela visão do Travis Kelce como se fosse o Gronkowski. Entendeu? O Gronkowski, muita gente falava assim: para você marcar o Gronkowski, você precisa de um safety bom. E eu falo uma coisa: para você marcar o Kelce, nenhum safety bom vai dar certo. A não ser que seja um safety, sei lá, vou citar aqui, vou puxar a minha a carne pra mim aqui, que é o Eric Berry. O Eric Berry ele sempre foi muito bom jogando contra o Gronkowski. Mas eu acho que até o Eric Berry, que é ótimo jogador, ele não marcaria bem o Kelce. Então, o que tem que fazer, o que vocês precisariam fazer é não deixar ele ganhar jardas de tipo de recepção. Porque esse time do Chiefs, ele é muito baseado em jardas depois da recepção. Aí, por exemplo, se vocês conseguissem pegar o Kelce nesse caso aí vocês teriam que se preocupar com o Watkins. Aí se você pegasse o Watkins, teria que se preocupar com o Robinson. Se você pegasse o Robinson, teria que se preocupar com o Le'Veon Bell. Aí é um outro contexto. Mas para parar o Kelce, para limitar o Kelce, obviamente, tem que ser parando ele depois que ele faz a recepção. Então, Matheus, eu tava até vendo o condensado desse jogo contra o Raiders. Uma coisa que me chamou a atenção também é que o Kelce é aquela bola de segurança do Mahomes, né? Quando a pressão chega mesmo, ele sempre procura o Kelce. E eu acho que uma das coisas também que a gente vai ter que fazer para não só impedir o Kelce de jogar e de ganhar as jardas para o Chiefs, mas também com o Hill e o Watkins, enfim, todos os outros jogadores, antes de mais nada, jogar essa pressão lá em cima do Mahomes, porque essa bola de segurança aí ela é muito difícil de marcar. O Mahomes, e mesmo com essa pressão, às vezes quando ele escapa, ele ainda consegue fazer os passes em movimento, enfim, é uma ameaça difícil demais de conter. Sim, o Mahomes ele teve muitos problemas com pressão na temporada passada, justamente no começo da temporada, porque na temporada de 2018, por exemplo, ele não estava fazendo tantas progressões para frente como ele estava fazendo depois que sofreu a lesão que tirou ele de 2 jogos, né, que foi a lesão na patela, que no ano passado tirou ele de 2 jogos, e por isso ele começou a fazer umas progressões. O Andy Reid, ele basicamente falou: Mahomes, você vai precisar
fazer progressões, senão você não vai conseguir lançar. E isso foi uma coisa que a gente viu muito contra os Titans e contra os Niners no Super Bowl ano passado. E essa temporada ele continua fazendo isso. Ele faz as progressões pra frente, ele sai muito do pocket. Quando ele não saiu do pocket, por exemplo, ele foi muito castigado contra acho que foi contra os Broncos. Ele foi muito castigado, principalmente contra o Bradley Chubb. Mas sim, quando o Mahomes ele sofre pressão, ele tem uma sintonia muito boa com o Kelce, para o Kelce olhar para ele e saber onde ele tá indo. E aí ele consegue fazer um improviso. Eu acho que apenas 2 jogadores nesse time do Chiefs têm essa habilidade, que é o Hill e o Kelce. Mas nos últimos jogos, a gente tá vendo o Mahomes, quando sofre pressão, ele buscar o check down. O check down dele seria ou o Le'Veon Bell ou o Edwards-Helaire. Então, no último jogo ele fez muito isso, screen pass, curtinho com o Edwards-Helaire, com o Tyreek Hill. Ou seja, quando um time descobre o que vocês já estão descobrindo aí, que o Kelce é a bola de segurança, o Andy Reid ele adapta para colocar outro jogador para ser a bola de segurança da bola de segurança. Então, a não ser que vocês consigam conter todos os jogadores, no caso, o Kelce, o Tyreek Hill, os 2 checkdowns dele, o Le'Veon Bell e a Edwards-Helaire, eu diria que a pressão em cima do Mahomes ela não vai se ineficaz. Vocês vão conseguir um sacks, vocês vão conseguir uns punts por causa disso, mas ela não vai ser perfeita. Porque o Andy Reid com certeza vai fazer algum ajuste no meio do jogo por causa disso. Cara, é tanta opção que dá até medo. Né? Não, você vê, os caras têm 2 puta running backs, aí você vai pro wide receiver, tem o Tyreek Hill, tem o Sammy Watkins, tem o Mecole Hardman, que não é ruim, pelo contrário, ele é muito bom também. Aí você vai pra Tyrande, tem o Travis Kelce, cara, vai fazer o quê? Como é que você marca um time desse, cara? Então, vai ter sempre alguém livre e o Mahomes vai achar. E aí, se o cara não é muito bom, o Mahomes faz o cara ficar bom. E eu nem falei do Mahomes, porque acho que nem dispensa comentário. Entendeu? É complicado, então, cara. Por isso que pra mim, assim, se o Saints quiser ganhar esse jogo, começa na DL. A DL precisa jogar provavelmente a melhor partida dela, junto com aquela que a gente amassou o Bucks, nesse jogo, se quiser ter uma chance. Se não, esquece. Vamos aproveitar que teve uma bye week ontem, né? Vamos aproveitar que ela vem de bye week e ver se joga bola, né? Como que é a OL do Chiefs? Olha, a OL do Chiefs é uma incógnita. A gente perdeu entre aspas, não vou falar perdeu porque é uma causa muito nobre que o Larrando Venetari está fazendo, trabalhando no hospital lá no Canadá, para as vítimas de Covid-19. E também perdemos o Lucas Young, porque ele deu opt-out, né, que é o nosso guard /tackle, que seria titular. E a gente tá sem o Schwartz, o red tackle, que é provavelmente um dos melhores. Talvez, eu diria que é o melhor right tackle da IFC. E ele tá machucado. O Mac Rammers não é o mesmo nível, obviamente, e tá sofrendo muito. O Eric Fisher, eu não sei quem joga do lado direito enfrentando o left tackle. Quem é que joga no Saints? É o Hendrickson? É o Hendrickson e o Davenport. Puta que pariu. Mas o Eric Fischer A gente chegou numa temporada que os caras têm mais medo do Hendrickson que do Ken Jordan, cara. Que loucura. Não, mas o Ken Jordan também, cara. O Ken Jordan também do lado do Rammers ainda. Nossa. Mas é o Hendrickson e o Ken Jordan em cima dos 2 tackles. Eu acho que isso vai ser o matchup ideal para vocês. Porque os 2 tackles, o Eric Fischer, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu odeio o Eric Fischer. Eu acho que é uma das coisas, talvez o jogador que eu mais odeio na história do mundo. E o Rammers, ele não é do mesmo nível do Schwartz, então ele não vai proteger do mesmo jeito do Schwartz. Então com certeza o Cameron Jordan vai chegar muito no quarterback. E o Hendrickson do outro lado com o Eric Fischer vai ser bem bom, porque o Hendrickson ele tem aquela mania de fazer o stunt, né? O stunt não, eu esqueci como é que faz para qual é o nome que fala pro DE que vai pelo meio, esqueci o nome.
Mas ele tem muito essa mania. É instante mesmo. É o Saints instante, faz muito com o Davenport e o Rankins do lado direito, né? E varia muito essa pressão de jogar o Cameron Jordan vem pelo meio, daí vem a Blitz pelo lado esquerdo com o Demario Davis, né? A gente tem umas variações de pass rush que não apareceram no último jogo, mas é uma temporada muito boa. Não sei que seja o jogo da gente voltar. Acho que provavelmente a gente fez dos nossos 2 piores jogos em termos de pass rush dessa sequência, né? Mas é interessante você falando da linha. Eu Fischer, porque eu acho que ele talvez esteja jogando nas últimas 2 temporadas o melhor futebol americano da carreira dele, eu acho, né? E é um nível muito baixo ainda. Vocês não acham que de repente o Andy Reid vai usar umas opções parecidas com o que o Jalen Hurts fez até vendo esse jogo aí pra tentar quebrar um pouco essa DL? Sim, e eu acho o Mahomes correndo mais. E eu acho muito interessante falar disso aí, porque o Mahomes ele não é um quarterback que é ruim correndo com a bola. Ele total diferente. Ele é bom correndo com a bola. O Mahomes ele corre bem com a bola. Ponto. Como compensa arriscar o Mahomes correndo com a bola, entendeu? Isso me dá um medo pensando no Chiefs, cara. Imagina. Tipo assim, arriscar não. Agora, colocar ele algumas vezes, sei lá. O Mahomes ele faz muito option. Em quase todas as jogadas que ele correu com a bola na temporada, foi em option. Ele consegue ler muito bem a defesa, consegue ler os linebackers muito bem. E eu acho que isso que pega muito, né? Ele fazendo esse option, ele consegue ler se a bola vai chegar no Edwards-Helaire ou vai no Le'Veon Bell, quem é que vai chegar primeiro? E se não der, ele corre com a bola. Não, e outra coisa, Matheus, ele não precisa correr, ele pode passar, porque é provavelmente o melhor quarterback da liga passando com a bola em movimento. Eles podem talvez desenhar jogadas aí em que traz a defesa do Saints para um lado e o Mahomes se movimenta lançando para o outro. Sim, já tem opção demais. E o Andy Reid é muito criativo, cara. Inclusive o TD do Tyreek Hill foi justamente assim. Trouxe a defesa para um lado e o Mahomes para o outro, tava livre. E o Mahomes livre com o Tyreek Hill contra dois caras de mano a mano é basicamente TD. Isso é uma coisa que o Underhill tava até lendo aqui, que o Underhill tava chamando a atenção desse jogo contra o Philadelphia, que o Hendrickson, ele tava muito no bull rush, tentando chegar de todos os jeitos no Jalen Hurts, e uma coisa que o Saints já fez em outros anos, enfrentando quarterbacks móveis, até esqueci o nome que ele usa aqui, não sei se é crush rush, que é o nome do termo, enfim. Estava aqui anotado, mas esqueci. Que é o defensive end, ele não vai direto, né? Ele ataca, mas ele fica cercando, porque se o quarterback resolve correr, acho que isso o Sean Payton vai ter que usar bastante aí com o Mahomes para impedir essas progressões aí. Eu acho que é um trabalho de contenção que não ocorreu nesse jogo e a gente estava até bem, né, fazendo isso. A gente não sofreu muito com outros QBs na temporada, né? O Herbert mesmo não correu, enfim. Esse trabalho de contenção. E eu achei exageradamente que o Saints teve muito pass rush pelo meio contra o Eagles. Eu estranhei, tanto que quando a gente tentou variar umas blitz por fora foi quando entrou as pressões, né? Enfim, mas é uma contenção que a gente vai precisar fazer de uma forma melhor, que acabou falhando muito, e essas options, eu acho que o Chiefs vai se aproveitar, porque o Saints, depois desse jogo, vai ser um time muito mais reativo do que agressivo, eu acho, e eu não sei se o Saints vai entrar pra sacar direto, sabe, vai ficar mais olhando, tentando impedir as progressões do Mahomes do que qualquer outra coisa, principalmente parar o jogo corrido, porque o Edwards-Helaire é um ótimo jogador. Então, assim, se a gente deixar ele correr, ele vai... Não, isso aí precisa se preocupar. O jogo terrestre do Chiefs se para sozinho. Não vem com essa, não. Semana passada a Jaqueline falou a mesma coisa, a gente tomou mais de 200 jardas terrestres. Eu não vou acreditar. Não, mas é um time talentosíssimo, né? Como o pai falou, você olha pro backfield, você tem Helaire e tem Bell, e eu acho que vão ser usadas muitas options para manter essa defesa
Porque eu acho que o Saints até chegou depois do segundo tempo, apesar de não ter hit, essas coisas, mas a pressão ocorreu assim no segundo tempo contra o Eagles. O Hurst também tentou passos pro lado, tentou fugir, né, da pressão, mas o Mahomes é outro nível em termos de scrambler, né? Ele não é um cara que você vai colocar a bola na mão dele igual o Lamar Jackson pra jogadas desenhadas pra ele correr. Eu acho, né, que pelo que eu me lembro não é algo que o Andy Reid faz com frequência. Mas ele é um cara que, se você deixar ele correr, ele vai punir com as pernas, vai completar terceira descida, segunda descida, é um cara muito inteligente. Então você vai ter que fazer um trabalho de contenção melhor. E talvez é aí que podem aparecer os espaços, porque você vai colocar um linebacker de spy no Mahomes, esperando para ver o que ele vai se decidir, de uma hora ou outra vai abrir espaço para o Kelce estar num duelo mano a mano, por exemplo, ou para pegar também o Edwards-Helaire num duelo mano a mano. Uma das coisas que eu gostaria de ver muito o time fazendo é atacando o meio de campo com o Edwards-Helaire, mas eu já peço isso de umas 9 semanas e não acontece. Então já cansei já. Mas é isso aí. O Chiefs, se vocês não fizerem um trabalho de contenção bom, o Mahomes ele vai fazer, principalmente quando o time dá aquele switch off que eu falei, né? O Mahomes ele costuma correr muito com a bola porque o time não ajuda ele. Então a defesa começa a pressionar ele começa a correr mais com a bola. Mas é mais em situações emergenciais. Mas ele não é um quarterback ruim correndo com a bola, ele é muito competente. Então, o que eu acho mais legal sabe quem é o jogador que tem mais jardas terrestres depois do Helaire? Mahomes. Não, e ainda assim, o Bell chegou depois, né? Mas assim, né? E ainda assim, você pode reparar que o Mahomes é um cara que sempre procura o passe. Ele usa a corrida como último recurso, cara. E ele é bom nisso também. Mas ele é um cara que ele tá sempre procurando o passe. Antes de qualquer coisa, né? Ele é fantástico, cara. A real é essa. Se aparece, ele acerta. Não tem como. Então, mas ele tá sempre procurando, cara. Ele sempre procura o passe e não dá nem pra comparar com... Inclusive foi numa dessas, Marcelo. Foi numa dessas que ele foi interceptado, né? Ele procurou muito passe e tentou acertar o Edwards-Helaire na jogada que não era pra passar, era pra correr. Sim. E ele acabou errando e... Exato. A segunda dele ontem, né? Você quer dizer? Sim. Mas... o gênio também erra, né, cara? Faz parte. Ele é humano. A gente acha que não, mas ele é humano. O erro no caso dele é exceção, né? É uma coisa que eu me preocupo muito com vocês no jogo é o pass rush. O pass rush me preocupa muito. Mas eu acho que se não conseguirem pressionar o Mahomes, acho que não tem jeito não. Porque Pode terminar. Não, porque eu não acho que a secundária de vocês tem jogadores o suficiente pra parar os recebedores, não. Eu concordo muito. Eu ia perguntar. Você quer fazer a pergunta aí? Pode fazer, Xana. Não, você tinha falado primeiro. Eu ia falar da nossa secundária. Não sei se Não, pode falar aí, depois eu vou mudar de assunto. Pode falar. Porque a gente não falou do Tyreek Hill, né? E a nossa secundária teve muito problema no começo da temporada, corrigiu agora um pouco esses problemas. Eu tenho muito medo aí dessas big plays que o Mahomes aciona o Tyreek Hill ali para 50, para 60 jardas e enfim. Não sei o que o Matheus acha aí. Não, o problema de você marcar o Tyreek Hill é que muita gente já tentou marcar ele no mano a mano. O último time que tem... Eu acho que vocês vão se lembrar o que aconteceu quando o último time, o Tampa Bay Buccaneers, tentou marcar ele no mano a mano. Foi uma coisa absurda que ele fez. Ele conseguiu mais de 200 jardas, foi só isso que aconteceu. No mano a mano, botaram o Carlton Davis em cima dele, coitado do Carlton Davis, até hoje, né? Eu gosto muito do Carlton Davis, inclusive, só que até hoje tá sofrendo com esse jogo. E quando tentou marcar em zona, aconteceu o que aconteceu com os Dolphins, agora no último domingo, né? Então, eu sempre falo isso de brincadeira em outros podcasts, né? Sou arrogante, mas não é. Quando o Tyreek Hill ele consegue se desvencilhar da marcação, a única coisa que tem que fazer é rezar.
rezar pro Mahomes errar o passe. Ele já errou, até pro Tyreek Hill errar a recepção, né? Que ele errou contra os Broncos. Ou acertar e achar que errou, mas acertou, né? Foi um dos o importante é ele achar que errou, não ele errar. É isso aí, cara. Ou você consegue parar o Tyreek Hill a partir do momento que ele sai da linha de scrimmage, como acho que o Marcelo falou no começo, né? Ou você para ele na linha de scrimmage, ou você não consegue parar ele depois. Basicamente isso. Vou aproveitar então. Cara, a gente acho que tá deixando o torcedor do Saints muito desanimado. Então eu queria que você falasse um pouco o que você tem medo do Saints, né? Sei lá, que você na prévia de vocês aí, o que você acha que o Saints pode machucar o Chiefs aí? Não, Ivan, isso... Matheus, desculpa aí, só pra... E isso que a gente falou só da defesa do Saints, que em tese é a melhor coisa que a gente tem, né, pra esse jogo. Porque se o Drew Brees não voltar... Vai passar... Isso é uma questão que a gente não tocou ainda, né? Mas vai passar muito na volta do Drew Brees, porque se o Drew Brees não voltar, as nossas chances de vitória, que são poucas, já serão... Mas vai lá, Matheus. Olha, eu tenho muito medo do pass rush. Pass rush, já falei aqui, em cima dos 2 tackles dos Chiefs, tanto o Remmers quanto o Fisher. Acredito que o Cameron Jordan e o Hendricks eu vou fazer uma festa em cima dos dois, mas não é uma festa, né? Tipo, festa de debutante de 15 anos vão fazer em cima dos dois. Vai ser maravilhoso, E eu tenho muito medo também, justamente do Alvin Kamara. O Alvin Kamara é o cara que eu tenho mais medo, porque a defesa dos Chiefs sofre muito contra o jogo terrestre. Não sofreu contra os Dolphins, porque os Dolphins não tinham running back, basicamente. Mas sofreu contra o Buccaneers, sofreu contra o Broncos, aquela corrida, acho que vocês lembram do Melvin Gordon para 65 jardas para lá. Jogou muito o Melvin Gordon naquele jogo também. E vem sofrendo a temporada inteira. Eu não tenho tanto medo do Taysom Hill lançando a bola, obviamente, porque pra mim ele não é um cara que ele não é um quarterback, né? Ele é qualquer coisa, ele joga de tudo menos de quarterback. Mas eu não tenho medo do Taysom Hill passando na bola, mas se o Drew Brees voltar, a coisa é diferente, né? Porque o Drew Brees ele tem aquele feeling, né, de pressão que é muito bom. Então o Chiefs ele também tem o feeling de blitz, né? O Chiefs ele manda muita blitz, né? Então contra o Drew Brees, blitz não vai ser eficaz. Em cima do Drew Brees, com a linha ofensiva com o Saints tem, não vai ser eficaz. Então, acho que as duas coisas que eu tenho mais medo assim, é o pass rush, com os dois rushes mais fortes de vocês, no caso, tanto o Hendricks contra o Cameron Jordan, o Kamara atacando os nossos linebackers. Eu acho que isso vai ser muito importante para vocês, porque ele tem aquela habilidade de receber passe, né? Eu acho que ele é o segundo, para mim é o segundo melhor running back recebendo passe. Primeiro o Christian McCaffrey. E eu acredito que em cima dos nossos linebackers, todo running back que recebe passe faz a festa. Então, eu acredito que essas duas sejam as minhas maiores preocupações, né? Tanto o Kamara quanto o pass rush. O problema é que com o Taysom Hill a produção do Kamara caiu muito, né? O jogo parece que não encaixa. E o Taysom Hill tá preferindo usar muito. Eu não sei se tem a ver também com o fato do Michael Thomas ter voltado, e aí ele prefere usar o Michael Thomas. Mas o Kamara era muito a tal bola de segurança que é o Kelsey pro Mahomes, era o Kamara pro Drew Brees, até no começo da temporada, né? Por isso que ele tava com essa quantidade de jardas aí. Mas eu acho também que assim, a gente precisa explorar muito esse jogo terrestre, o jogo terrestre com ele. Porque a defesa do Chiefs não é tão bem, né? Não é tão boa contra o jogo corrido. É a 26ª, né, em jardas. Eu acho que o Saints precisa usar mais essa opção aí. Essa coisa de querer explorar só o passe. Ainda mais se for o Taysom Hill aí. Eu acho que tem um probleminha no Taysom que ele não consegue lançar a bola no flat, porque ele não sabe controlar a velocidade do passe, né? A gente viu no último jogo que ele deu uma porrada no capacete do Kamara numa screen, né? Que ele não tem time. Ele não tem time
e não tem noção de força para lançar a bola curta, então ele só sabe lançar no slant ou bola no meio do campo, né? Então isso talvez, inclusive o Camara estava frustrado, né? Até nos jogos que ele conseguiu boas corridas ele parecia frustrado, e eu entendo ele, porque eu também estou frustrado com o Taysom Hill. Então, Camara, estamos juntos. E isso atrapalha bastante ele, né? E se o Saints conseguir colocar a bola na mão dele, como vocês falaram, o Chiefs tem uma defesa ruim, né? 130 jardas é uma defesa ruim, é uma das top 10 ao contrário da liga. E quanto ao pass rush, cara, só falando com o Matheus, eu gostaria de destacar o David Onyemata. O Onyemata hoje, eu acho que nessa temporada, assim, em termos de consistência, talvez ele seja o nosso melhor jogador de linha defensiva. Eu acho que o Henderson caiu de produção e o Onyemata ontem foi um dos poucos jogadores que se salvou. Apesar do TD dele ter errado, né, naquele TD de coisa, mas eu acho que também foi erro de todo mundo ali. Ele conseguiu gerar pressão, conseguiu trabalhar bem contra a corrida, e eu acho que na temporada é o jogador mais consistente do Saints. Eu acho que ele pode causar algum estrago pelo meio da linha, e isso vai ser importante, né? Mas o trabalho de contenção para mim vai ser o mais importante, não deixar colocar em situações muito pro Mahomes lançar em movimento. Se ele sair do pocket, aí tem a sintonia dele com o Travis Kelce é fora de série. O Travis Kelce sabe se posicionar para receber as bolas deles em todas as situações. O Hill também é um cara que em profundidade, se deixar abrir já era. Então vai ter um trabalho de contenção que não existiu contra o Eagles. E ofensivamente, vamos ver, né? Que a gente tá nessa dúvida aí. Será que vai voltar? Será que vai forçar a volta do Drew Brees por conta da derrota pro Eagles? Será que o Drew Brees tem condições? Se a gente for de Taysom Hill, correr o máximo possível e Taysom Hill tentar não sofrer só um fumble no jogo. Se eu tivesse que chutar alguma coisa, eu chutaria. Eu pelo menos não colocaria o Drew Brees. Eu acho que a saúde dele, acho que a lesão que ele teve é uma lesão de encerrar a temporada, cara. Não tem como. Mas quem sou eu pra falar? Não sou médico, né? Então. Ô Igor, você acha que em alguns jogos a gente usou o Demario Davis em cima dos Tyrants contra times que tem os Tyrants como uma arma bem usada, assim? Você acha que rola assim essa marcação em cima do Kelce, ou enfim? Eu acho que pode ser o mais próximo que a gente consiga cobrir mano a mano do nosso time, assim. Mas eu não sei se a gente vai conseguir colocar ele em situações longas. E tem outra questão, o Demario Davis é um cara muito utilizado no pass rush do Saints, né? Então eu não sei até que ponto tirar ele do pass rush vai prejudicar muito o plano, né, do Saints. Então vai ficar essa dúvida aí no ar, né? Acho que vai depender muito como o jogo se caminhar. Acho que o Saints vai começar tentando pressionando só com 4 jogadores e manter a defesa em zona, talvez, tentar ser uma defesa mais reativa para não tomar o TD, mas tipo segurar field goal, saca? E daí, se as coisas começarem a andar melhor, o Chiefs ficar atrás e ter que forçar mais passe, aí talvez mude um pouco o plano. O problema é o Mahomes contra as blitz, cara. O cara queima todos. Assim. Eu acho que tem que ser four-man rush mesmo. Né? Eu acho que o Saints vai trabalhar mais com four-man rush, assim, se as coisas começarem a desandar, mandar blitz pra ver o que dá. Mas eu prefiro, principalmente num jogo que você tem tantas armas lá de lá. Então, se você começar a deixar muito mano a mano, vai ficar complicado pra secundária. Por mais que a nossa secundária tá fazendo uma temporada ok, e pode ver, né? Nosso pass rush cai, a nossa secundária cai junto, né? Acho que a nossa secundária depende muito do nosso pass rush para ter bons jogos, né? Inclusive contra os Raiders foi justamente esse ajuste que o Raiders fez que fez a gente ser derrotado, que foi o four-man rush. Ninguém tava mandando four-man rush em cima do Mahomes antes do Raiders, né? E eles fizeram aquele ajuste e se deram bem. Alguns times se deram bem depois disso, só que o Chiefs conseguiu ganhar. E agora o four-man rush se tornou menos efetivo contra os Chiefs. Vamos ver como é que a gente vai misturar isso, essa questão dos stunts, tentar confundir essa linha aí que você falou que tem alguns problemas. E destacar o Latavius Murray, que tem uma temporada muito sólida. É um cara que corre muito bem, não é um dos corredores mais bonitos. Eu tô tentando lembrar, uma das meninas do Flor do Sul falou que
que o Murray corre muito feio, e é real, ele corre feio. Hoje é porque ele é muito alto, né, e não tem, parece que ele não tem mesmo trejeitos de correr com a bola, mas é um cara de velocidade em linha reta, e volta e meia tem 5 jardas de média, né. Então vai ser jogo corrido com alguma frequência nesse jogo, né. Vamos ver como que o Chiefs vai precisar, se a gente vai conseguir explorar esses linebackers medianos. Mas o Sean Payton parece que é igual o Matheus falou do Andy Reid aí, o jogo corrido começa a entrar, ele larga no meio do jogo sem motivo, cara. Foda. Mas o duro é que uma coisa é você largar com o Breeze, né? Que já é algo que a gente reclamava, mas era o Breeze. Mas você imagina largar o jogo corrido com o Taysom Hill lançando a bola. Sem contar que Taysom Hill não lança a bola, né? Tudo bem. Bom, galera, a gente tá 1 hora aqui já falando com um convidado, falando de Saints e Chiefs. Alguém tem mais alguma pergunta pro convidado? O Matheus quer dizer mais alguma coisa sobre Chiefs? Que aí a gente já pode ir encerrando. Senão o Caio, o editor... Senão o Caio Vinícius, editor deste podcast, vai ficar bravo com a gente. Acho que tá bom, já deu pra gente desanimar a galera. Não, mas calma. Esse jogo promete, a gente tem que falar bastante. Não, como eu falei, lá na Chiefs Kingdom, a gente apostou nesse jogo como uma derrota. A gente tem muito respeito pelo Saints. Inclusive, acho que fora de casa, em casa, inclusive, o Saints pra mim é o time mais forte da NFL em casa. Então, acredito que vai ser um bom jogo, sim. E agradecer de novo a vocês por ter me convidado aqui. E eu entendo esse negócio de editar, porque eu já fui editor da Chiefs Kingdom no Brasil. Hoje em dia é o Dani, né? O Dani Godoy lá da Chiefs Kingdom. E eu fiquei só como apresentador mesmo. Mas sim, Caio, eu entendo sua dor. Não, mas seja sincero, Matheus. Vocês apostaram lá no começo, na derrota, mas imaginando que o Drew Brees ia estar... Seja sincero, não precisa fazer média aqui não. Acho que com o Taysom Hill no ataque, existe alguma chance da gente ganhar esse jogo? Não. Aí, ó. Aí. Não, velho, tem que ser realista, cara. Pô. Tem que ser realista. Ai, caraca. Não, se o Drew Brees voltar, aí sim eu tenho muito medo, porque ele sabe muito bem usar o Camara. Ele sabe usar o Camara, sabe usar o Cook, sabe usar o Michael Thomas, mas o Taysom Hill, não. Não, e leitura, né? O jogo muda completamente. Eu tava olhando aqui, os jogos que o jogo que o Chiefs perdeu pro Raiders, e o jogo contra o Chargers, né, que foi pra prorrogação, e o jogo contra o Carolina também, que vocês ganharam por 2 pontos. Foram jogos em que o adversário teve muito mais posse de bola que o Chiefs. Isso aí é primordial. Você não pode deixar o Mahomes ter a bola para poder fazer as coisas que ele faz, o ataque do Chiefs fazer as coisas que ele faz. Com o Drew Brees, o nosso jogo é assim, é um jogo de avanços curtos, onde a gente gasta relógio, ou seja, seria outra coisa, mas sem ele, acho muito difícil. Podemos ir pros palpites, então? Tem mesmo. Vamos lá, vai ser a primeira vez que a gente não vai ser clubista, eu acho, nos palpites. Exato. Não, é questão de ser realista, eu já falei, cara. Acho que muito passa pela questão da gente ter o Taysom Hill em campo, porque a gente sabe que a gente vai tomar ponto. É impossível uma defesa conseguir manter o nível quando o seu ataque fica no campo por 2 minutos, 2 minutos e meio, e a defesa tem que voltar pro jogo. Uma hora a defesa morre, cara. E aí a gente vai pegar o melhor ataque da NFL desde o ano passado e a gente já sabe o que vai acontecer, enfim. Acho que muito do que eu tô falando aqui hoje também é reflexo de ontem. Por sorte eu consegui assistir meio tempo, só o segundo tempo, então eu assisti o jogo inteiro, porque o primeiro tempo não teve jogo, né? Mas é isso, a gente sabe que nosso ataque não funciona, nosso ataque é ataque para fazer, sei lá, 20 pontos, 24 pontos, fez 30 pontos porque era o Falcons e depois pegou o Broncos sem quarterback também, enfim. O nosso segredo vai ser não tomar ponto, e eu diria que é praticamente impossível. Eu tenho certeza que vai ter
aqueles emocionados que vão escutar o podcast vão falar, os caras babando o ovo do Chiefs, encheram a bola do Chiefs e não sei o que e tal. Mas é a questão de ser realista, cara. E é importante que lá no domingo a gente vai sofrer menos. Não é isso. Começar com o convidado, né? Convidado, Matheus, diz aí pra gente quanto você acha que vai ser o placar. Vixe, joga essa parte pra mim logo de uma vez? Uhum. Tá bom. Eu vou apostar na desligada do Chiefs, obviamente. Vou apostar naquele meio período onde o time não joga nada. Ele fica 3 three-and-out seguidos e o ataque consegue... o ataque adversário consegue uns 3 touchdowns. E eu vou apostar num 31-24 do Chiefs. Ivan? Eu não sei se eu vou colocar muito placar não. Talvez eu coloque, mas é que eu acho que essa é a realidade. Se o Taysom Hill jogar, a gente posses, porque a gente vai pontuar no final do jogo no Garbage Time. Pontuar para dar uma encostada no placar. Se o Breeze jogar, a gente perde por uma posse. É isso aí. Eu gostei muito do ânimo do Ivan falando. Se o Tyson jogar, a gente perde por mais de uma posse. Se o Breeze jogar, a gente só por uma. A gente tem que fazer o seguinte aqui, cara. Palpite com o Breeze, palpite com o Tyson Hill. Ó, eu acho que o Saints vai surpreender e ganhar. Eu não sei se com o Tyson Hill ou com o Drew Brees, mas eu acho que vai ser 28-24, sim. Rapaz, se ganhar com o Taysom Hill, aí fudeu. Aí é 2021, Taysom Hill na cabeça. O Champeito sai correndo pelado no campo, rapaz, se ganhar com o Taysom Hill. Mas até bom alguém apostar a favor aí. Meu palpite não, contra o porque Breeze, meu palpite contra o Breeze, eu vou logo falando que o meu palpite contra o Breeze é 38-31 Saints. Olha só. E é uma boa, eu queria apostar que a gente ganhava com o Breeze sim, mas é que eu tô tentando ser pessimista um pouco, eu só sou otimista e der errado. Você aprendeu bem. Você aprendeu bem comigo. Agora eu fiquei orgulhoso. Esse papel é meu. Dois podcasts seguidos você me interrompendo, falando que eu tô falando merda, né, pai? Tem que te jogar uma lição. Jamais. Ô, Ivan, deixa de migué. Que todo bolão, toda rodada você bota placar baixo pro Saints e a gente tava destruindo. Com o Tyson Hill de QB, rapaz? Com o Tyson Hill de QB eu vou colocar placar. Nem vem que eu tô te acompanhando lá. O cara fica xeretando meus palpites. Pô, eu tenho que me espelhar em quem entende, cara. Então vai ver o do Igor, pô. Eu sempre esqueço, velho. Eu não presto pra essas porra, não. Eu larguei desde a rodada, sei lá, 4 e tal. Eu larguei mão mesmo. Porque eu esqueço, aí já começou a rodada, aí eu esqueço de novo pra fazer o de domingo. É isso aí. Xará, qual é o seu palpite? Ou então, primeiro eu queria falar da minha sensação, assim, ao gravar esse podcast, que é, sabe quando você planeja aquela viagem pra praia e chega lá, tá chovendo? É isso. Tava num hype, cara, desse jogo, aí o Saints me perde pra porra do Eagles, aí o Drew Brees parecia que tava, tô indo bem, aí já veio a notícia que não tá bem assim, foi tentar fazer uns passes lá, sentiu, cara... Nossa, assim, sério, eu queria muito ver os dois times completos aí, porque o Saints até semana retrasada era, sei lá, o terceiro melhor time da liga. Tava em outro nível. E depois de ontem, com essa notícia, e o Taysom Hill também mostrando a verdadeira face dele, é praia com chuva. Sei lá, eu não... Eu quero dizer que eu tô no mundo, eu tô rindo pra caramba. Chegamos na praia e tava chovendo. Coloca o nome, é isso aí, alguma coisa assim. Mas não é, cara. Não é um jogo que a gente esperava, assim, pô, ainda mais nessa altura do campeonato. Aí. Falar. Enfim, mas vai que abre um solzinho domingo, né? Vamos torcer pra isso. Eu acho que a gente. Bom, com o Drew Brees,
pode ganhar. Com o Taysom Hill, acho que não tem chance, não. Vou nem botar placar. Marcelão? Pô, todo mundo correndo do placar, cara. Que coisa. O que uma derrota não faz? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que com o Taysom Hill, que eu acho que é o mais provável, né? 35-24 Chiefs. Com o Brees, se o Brees jogar, eu acho que é muito difícil ele jogar, mas vai que, sabendo como ele é fominha, como ele é competitivo e tudo mais, com o Brees eu diria que tem uma chance aí da gente ter um 38-35 pro Saints. O Marcelão falou que tava indo pra praia tudo combinado, né? Agora com o Taysom Hill você tá indo pra praia, você só tá indo porque você já comprou tudo, tá ligado? Tá chovendo pra caralho, mas você vai descer do mesmo jeito porque já tá tudo pago, essa porra. Não, você vai descer pra ficar bêbado no apartamento. Exatamente. Tipo isso. E vai ser exatamente o que eu vou fazer domingo. Eu vou estar bêbado aqui no apartamento vendo o jogo, como se tivesse o mesmo esquema. Nossa, cara, você está me lembrando muito quando o Chiefs tava com o Alex Smith de quarterback. Aí teve uma segunda-feira que o Chiefs foi enfrentar o Packers no Lambeau Field. E o Chiefs não era aquela draga que o Chiefs ele fazia um ano que não lançava um passe para TD para wide receiver. Era maravilhoso o ataque do Chiefs, que era só jogo terrestre. Antes do Alex Smith virar um quarterback de verdade, né, que ele virou no último ano dele no Kansas City. Aí eu fiquei, cara, não é que eu fiquei bêbado, eu fiquei transtornado de louco, sentado no colo do Mickey e na Disney pra assistir o jogo. Aí deu certo, cara, deu certo. O Chiefs tomou 35 a sei lá quanto e nem senti, nem lembro. Beleza, obrigado pela dica aí, quem tá ouvindo já sabe, galera. É simples, toma cachaça, senta no colo do Mickey e vai pro abraço. E prepare a lista de ofensas aí, a Peyton e Taysom Hill. Isso aí já, puta, cara, eu já gastei todo o dicionário. É um dicionário, né, já gastei. Eu vou poupar o Taysom Hill, eu vou guardar pro Under the Superdome, cara. Ele não merece meu tempo, não. Eu entendo muito vocês, cara. Eu entendo muito vocês como é ter um quarterback que simplesmente é ineficaz de fazer alguma coisa, velho. É muito ruim. É muito ruim. Eu passei um ano com o Matt Cassel, um ano que eu acompanho, mas eu passei esse tempo todo com o Alex Smith e eu não tenho críticas a falar o Alex Smith. Se não fosse o Smith, o ataque do Chiefs não seria o que seria hoje, basicamente. Mas como é diferente ter um Mahomes, cara. Como é diferente. Sim, cara. O cara é muito diferente. Ele é muito bom, cara. E pensar que o Saints ficou uma escolha dele. É o futuro melhor de todos os tempos, cara. É o futuro melhor de todos os tempos, pode escrever. Não, e ainda deu sorte de cair na mão do Andy Reid, cara, que é uma puta mente ofensiva, cara. Sim. Saudade do que não vivemos, né? Essa fica aí pro torcedor do Saints. Cara, eu tô vivendo o Aaron Brooks de novo. Eu tô voltando lá pra 2005, só que com um time muito melhor, né? Mas o Aaron Brooks é isso aí, o Taysom Hill um pouquinho melhorado, cara. Não, vocês têm que... A minha dica pra vocês é vocês ficarem pegando quarterback decente até o filho do Brees crescer. Porque eu não sei se vocês viram, mas... Não, o Art Manning. Cara, o Art Manning, tem que pegar o Art Manning, tem que pegar o Art Manning também. Mas o filho do Brees, cara, eu vi um vídeo do moleque lançando, um moleque pequenininho com a bolinha pequena, lançando a bola mais forte do que eu. Vê se pode. Lançando melhor que Taysom Hill. A genética tipo é boa. Tipo os fãs do Cavaliers esperando o filho do LeBron só por... E Vozinho, você precisa aprender uma coisa, cara. Você precisa se apegar em alguma coisa. Eu tô apegado no Sandarno, eu tô ferrado. Mas eu acho que o Sandarno, acho que ainda dá jeito. Ele é muito eu acho que sim.
Eu acho que Mas, sim. ó, Não, eu mas, ó, também acho, mas não vou O cara me dar o cara- porque senão vão me xingar. o cara é treinado pelo falando Adam todo Gaze, podcast. O Adanguese é qualquer coisa menos um técnico. É aquilo, cara. Tipo, o Chiefs ele deu muita sorte. Porque ele pegou o Mahomes na hora que ele desistiu oficialmente do Alex Smith. Se tivesse ficado, se o Reed tivesse insistido com o Alex Smith por mais um ano, o Chiefs hoje em dia estaria na draga. Porque o Smith tá ficando velho, o Smith ele ia acabar o contrato dele futuramente. Aí desistiu a tempo. Só, vamos mudar, vamos pegar esse cara aqui que eu acredito que vai ser um cara bom. Inclusive eu fiquei muito nervoso quando draftaram o Mahomes. Eu fiquei muito, muito puto, porque eu prefiro deixar o Watson na época. E depois eu meio que deixei pra lá, né? É outro que podia meter um foda-se lá no Texans e falar, eu vou embora. Não, cara, não, eu espero, eu quero que demore muito essa sensação que vocês estão sentindo aí, cara, cara, o meu melhor quarterback da história vai se aposentar, velho. Tá ligado? Eu espero que demore muito esse tempo pra mim. É triste. Complicado, cara. Mas eu respeito muito o Drew Brees, inclusive é um dos meus quarterbacks favoritos. E eu acredito que o nosso amigo, o Marcelo Vinícius Mendes, está ouvindo esse podcast. Legal. Nesse momento. E eu vou cobrar pra ele de novo a minha camisa do Drew Brees, que você me prometeu há 3 anos e você não me deu ainda. Abraço. Mendes, a casa caiu. Inclusive, dá uma dica aí pra ele, ó. Sweet Up Imports, tem desconto lá do Saints Brasil. Colocando o código. O código é Saints Brasil, né, Jé? Acho que podemos ir então lá, não é mesmo, senhores? O Caio vai me matar, mas tudo bem. Eu acho que podemos agradecer, né, o Matheus por vir aqui participar, gravar com a gente hoje. Manda um abraço pra todo mundo lá do Chiefs Kingdom Brasil. E deixe suas redes sociais, Matheus, aí, onde a galera te acha. Valeu, galera. Desculpa se eu falei demais, é porque vocês são muito legais, aí eu comecei a falar aqui com vocês, então eu gosto muito de falar, tô avisando. Mas ó, muito obrigado mesmo. Na Chiefs Kingdom Brasil, vocês acham a gente no Twitter e no Instagram, @ChiefsKingdomBR, e as minhas pessoais, @PrudentKing, no Instagram e também no Twitter. Valeu, galera. Obrigado, Ivan, por estar aí conosco. Valeu, Gé, valeu, galera. Valeu vocês que ouviram até o final. Eu acho que compensou, que no final ainda deu bastante risada aí, né? Enfim, é isso. Vamos na fé aí. Bastante fé. Nunca pedi tanta fé pra vocês. Pra que a gente, se for com o Tyson Hill, perca de pouco. Se for com o Drew Brees, quem sabe a gente ganha. Obrigada, Marcelo Xará. Eu que agradeço mais uma vez. Pô, hoje foi bacana demais. Matheus aí também contribuindo pra caramba. Praticamente em casa já, chegado aí do pai. Então, pode até chamar ele pra fazer outros programas aí também, que já tá em casa. E mandar um abraço aí pra galera lá do Telegram. E pedir pra todo mundo aí, segue a gente nas redes, que a gente tem muita informação aí essa semana pra dar, principalmente saber se o velhinho vai jogar ou não vai. Um abraço. Obrigada, Igor. Obrigado, gente. Foi legal pra caramba mesmo. Tempão ainda, espero que a galera goste, tanto que a gente gostou de conversar hoje. E vamos aí, né? Vai ser um jogo legal. Ver o Chiefs é legal, o Saints tem um ataque maneiro, mesmo com o Tyson Hill. Vai ter muita coisa pra ver, defesa legal, vai ser um jogo divertido. Obrigada, Marcelão. Bom, valeu, já. Eu entrei só pra bagunçar. Eu nem ia entrar, tinha acabado de largar o trampo. Mas eu quero corrigir o Igão. A gente tem um ataque legal, apesar do Tyson Hill. E é isso. Hoje eu não tô legal, não tô num dia legal. Eu só vim mais pra encher o saco do Matt mesmo. Valeu, galera. Valeu, boa noite aí. Obrigado a você que chegou até o final do IDET Podcast, o jogo mais aguardado, né, pelo menos por parte da torcida do Saints aí. Vamos enfrentar o atual campeão do Super Bowl e espero que ganhemos apesar do Tyson Hill, mas no fundo do meu coração eu sei que não vai ser assim. Só faltam mais 3 jogos, né, Kansas City Chiefs e Minnesota Vikings será no Superdome. E depois do último jogo enfrentaremos o Carolina Panthers. E como de praxe ainda ganhamos o primeiro jogo, mas sabe como é, o Saints sempre perde o último jogo pro Panthers.
Então, apertem os cintos que a Seed 1 eu acho que não vai ser dessa vez novamente. Abraço para todo mundo lá do Telegram, para as gurias lá do Flor do Superdome. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Abraço pra galera que não pôde participar hoje lá do Saints Brasil. Segue a gente nas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, @MundoRudete no Instagram. Procure a gente como Saints Brasil no Facebook e também o nosso site, também o nosso blog, mundorudete.wordpress.com. Estamos por lá. E até a próxima semana, galera. Espero que com um humor melhorzinho aí pra vocês.